se pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 6: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Bom, uma história bem interessante essa de Jeremias. Para entender um pouco melhor dessa história, eu li quase o livro todo de Jeremias, faltou poucos. Ainda não entendi toda por completa, né? Mas Deus me deu um pouco de entendimento a respeito desse versículo e de alguns anteriores, para que entendamos melhor o que se passava quando o Senhor deu essa ordem a Jeremias de descer à casa do oleiro. Eu gostaria de contar um pequeno resumozinho de algumas coisas que se passaram antes, e o porquê dessas mensagens que Jeremias vinha dizendo até aí. Jeremias, assim como Isaías, ele trazia mensagens para uma transformação, para uma mudança verdadeira de Israel quanto ao seu caminhar na presença do Senhor, porque Israel nesse período aqui estava muito desviado. A idolatria aqui era um absurdo. Nos capítulos iniciais de Jeremias, nota-se assim, ele falando muito a respeito da idolatria que estava implantada lá. Isso tudo começou um pouco atrás, já começou ali no final do reinado de Salomão, mas teve um grande auge mesmo no reinado de Manassés. Manassés, meu Deus do céu, diz a palavra de Deus lá que ele fez muito mal aos olhos do Senhor. E isso foi durante um bom tempo. O povo de Israel sofreu ali, junto de Manassés também, que eu acredito que ele tinha passado por maus bocados na idolatria que ele estava e nos absurdos que ele praticava. Chegou até a passar o próprio filho pelo fogo, né, como diz a palavra de Deus. Então, Deus resolve não mais ajudar Manassés, devido a tudo o que ele vinha praticando e o mal que ele vinha fazendo aos olhos do Senhor e também para o povo de Deus, né? Ele era, naquele momento, o responsável pelo povo de Deus, mas ele estava conduzindo esse povo para outros caminhos. Então Deus permite que os povos estranhos viessem e levassem Manassés cativo. E lá, no cativeiro, Manassés sofrendo, ele clama ao Senhor. E diz a palavra de Deus que o clamor dele, apesar do mal que ele fez durante muitos anos, naquele momento ele clamou de verdade. E Deus viu que era verdadeiro e ouviu o clamor dele. E diz a palavra de Deus que Deus permitiu que Manassés voltasse ao seu reinado, né, em Judá, na verdade era, lá em Israel. E voltando Manassés, ele começa a modificar as coisas. Arrependido de todo o mal que ele tinha feito, ele tenta desfazer aquilo tudo que ele tinha feito, tirando os ídolos, os altos, aquele negócio, exigindo que o pessoal agora viesse a adorar a Deus. Mas Manassés morre. Manassés nessa época tinha, não sei se ele tinha mais, mas ao menos até onde eu li, eu vi dois nomes. Na verdade eu vi um nome, não sei se ele tinha outros filhos. Mas naquele momento o que assumiu o trono foi o seu filho Amon. E parece que Amon pegou a pior parte dele. Ele teve um momento de ruim, de mal e um momento de arrependimento. Mas Amon quis lá saber do momento de arrependimento, do momento que o pai começou a servir a Deus. Ele pegou a pior parte que tinha, que era da maldade. E diz a palavra de Deus, está lá em a 2 Crônicas, acho que capítulo 33, alguma coisa, não me lembro bem, falando sobre Amon. E ele praticou tão mal quanto o pai. Diz lá que ele fez também tanto mal que os próprios servos dele se reuniram lá e mataram ele dentro da casa dele. Será que era triste o homem? O homem não dava moleza não. Mas ele, como aconteceu isso, ele reinou por pouco tempo. Então assumiu seu lugar Josias. E Josias, que era filho de Amon, resolveu não seguir a parte mal do pai, nem a do avô. E resolveu seguir e buscar o Senhor. E ele começa a tirar tudo aquilo que o pai e o avô tinham imposto de Israel. E começa a purificar todo Israel. E nisso ele dá uma ordem ao povo, dizendo que o povo voltasse, na verdade, né, a servir a Deus verdadeiramente. E até então, naquele início, parecia que a coisa estava funcionando. Josias impôs isso. Josias começou a purificar o templo de Salomão, a limpar tudo que era de mal que os parentes dele anteriores tinham feito. E parecia até que estava funcionando. Mas
algumas coisas podem ficar encobertas aos olhos do homem, mas de Deus não fica. É verdade. E Deus percebeu, já sabia na verdade, né? Que aquela mudança que ele tinha imposto era uma tal chamada reforma religiosa, está na Bíblia dizendo. Não estava sendo verdadeira da parte do povo a mudança. Diz que até os sacerdotes daquela época estavam servindo a Deus só de aparência, mas o seu coração, lá no iniciozinho do livro de Jeremias fala, eles tinham Deus na boca, mas no coração estava muito distante. Então é nesse contexto aí, dessa mudança, dessa reforma, que Josias tenta impor, né, ao povo de Israel, que Deus dá um chamado a Jeremias, e Jeremias começa a falar para o povo o desejo que Deus tinha, e a mensagem não era tão boa assim, vamos dizer, porque o povo não queria seguir, porque é como aquele negócio, é bom para quem quer seguir. Se a palavra de Deus lhe dá uma dica, um caminho, se você seguir é bom. Se você for um cara que esteja disposto, um ser que esteja disposto a seguir, vai ser bom para você. Mas aquele povo queria saber não. Tentaram até matar o coitado de Jeremias. Queria saber de nada não. Eles queriam continuar idolatrando, vivendo do jeito que estava e da maneira que estava. Mas para o rei está funcionando as coisas. Mas na verdade no coração deles não estava, Deus sabia. E Jeremias começa, né, a falar para eles de caso eles continuassem daquele jeito. E foram várias as mensagens que ele deu. Não foi só esse exemplo do oleiro, não. Foram várias outras. E para frente ele ainda continuou. Mas não quiseram. E nesse momento aqui, aí Deus vai, depois de dar muitos exemplos, chama Jeremias. E diz, Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Glória a Deus. Uma coisa interessante. Eu estava estudando e tinha falando a respeito disso, do porquê Deus manda ele ir à casa do oleiro. Para quê? Aí lá tinha um estudo dizendo que o trabalho de oleiro, de fazer barro, objetos de cerâmica ou de barro mesmo, era bem popular naquela região, assim como ser pedreiro hoje é popular aqui. Se você contar para alguém um exemplo falando a respeito das ferramentas ou do material que o pedreiro trabalha, para qualquer um aqui, qualquer um vai entender. A mesma coisa Deus quis fazer para Jeremias, levar uma mensagem que todos aqueles lá, todo o povo de Israel entendesse. Ele queria fazer uma comparação a algo que eles conhecessem do seu dia a dia. E a profissão de oleiro, segundo o estudo lá, era essa profissão bem conhecida. Mas se era conhecida do povo lá, e Jeremias era de lá, porque Deus não já explicou ali para Jeremias, já que Jeremias conhecia a profissão do oleiro, porque ele mandou Jeremias descer à casa do oleiro. Interessante, né? Jeremias conhecia talvez a profissão de oleiro, mas ele tinha que ver como funcionava todo o processo de formação, desde o barro até o vaso, para entender realmente como funcionava. Nós também entendemos a profissão de pedreiro, por exemplo, mas se nós vermos como é que o rapaz trabalha direitinho, a gente vai entender melhor ainda as coisas. Então Deus disse, Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá falarei contigo. E lendo aqui no versículo 3, diz, e desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Isso foi a visão de Jeremias, quando ele foi à casa do oleiro ver. Ele passou lá, não sei como foi, mas deve ter sido na frente, né? E viu o oleiro lá trabalhando com o barro sobre as rodas. E viu ele também que esse vaso não era um vaso de barro, que diz aqui, ó, no 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem. Eu confesso que eu mesmo lendo essa passagem, eu ainda não consegui, assim, alguns dias antes, ter entendido melhor. Eu precisei assistir vídeo de cabra fazendo vaso. Assisti tanto vídeo de cabra fazendo vaso para ver como era o processo. E é muito interessante. Tem até alguns cristãos mesmo que ensinando como era, e o cara lá fazendo vaso ali na hora. É bonito que só fazendo vaso, parece ser fácil, né? Fazer um vaso. Mas eu fui lá ver para ter mais ou menos a noção de como Jeremias viu aquela situação lá, esse vaso sendo formado lá a partir do barro. Aí lá também se contava a respeito se falava um pouco assim a respeito do barro em si, porque para começar o processo de construção do vaso
tem que primeiramente ter o barro, né? Você vai construir de vento, tem que ter o silvado de barro, tem que ter primeiro a matéria, que é o barro. E segundo alguns cientistas, há muitos tipos de barro. Muitos tipos de barro há por aí. Você pode achar vários tipos. Não sei aqui no Brasil, mas por aí, aqui é que deve ter, que é uma beleza, né? E o que tem de barragem, riacho e outras coisas, deve ter barro, pessoal. Então, ele disse que existem cerca de 200 ou mais, mas poucos tipos de barro servem para se fazer o vaso. E a melhor pessoa que pode identificar qual tipo realmente serve para se fazer um vaso, quem é? Vocês adivinham? O oleiro. Realmente é o oleiro. E vou contar uma coisinha que ocorreu aí uns meses antes, acredito que um mês mais ou menos antes do meu casamento, é rapidinho, para não atrasar, que nem quando passar da hora, vou logo olhar para ali. Aconteceu antes do casamento, que a minha esposa, que a Cristina, está ali mais ou menos no meio, acho que todo mundo aqui conhece ela, cara de verde ali. Ela disse para mim: Damião, eu preciso de um pouco de barro. Eu vou fazer uns enfeites aqui, um negócio, e se não tiver barro, fica perdido. Já tentei outras coisas, brita, não sei o que, cimento, não serve, eu quero barro. Aí eu disse: barro é fácil demais de encontrar. Me auxilie, Edson. Me auxilie, Edson, a procurar esse barro. Aí esse Edson aí, pegamos a moto, que ainda tinha a bichinha. Pegamos a moto e nos aventuramos aí nesses cercados aí da Rua Brasília. Aí entrando para aquele lado da fazenda, procurando barro, entramos em um canto, tinha um barreirinho, procurando lá, só tinha areia, não tinha o tal do barro. Aí nós vamos para a fazenda, que lá tem 2 barragens, tem barro. Chegamos lá na fazenda, falamos com os funcionários para ver se eles liberavam. Eles disseram: me pode levar. Aí é que é bom que a barragem fica funda, vocês tiraram o barro de lá. Eles disseram mais ou menos assim. Aí bora, subimos na barragem lá em cima. Chegamos lá, a barragem estava seca praticamente, tinha um pouquinho de água lá no meiozinho, mas a maior parte era lama. E o teórico, barro, né? Olha só, Edson, a gente nem vai sofrer para achar barro, olha tanto. Aí Edson começou a cavar num canto lá, e não dizia se era barro ou não, e eu no outro. Aí eu, pensando que era experiente com o negócio de barro, né? Meti a mão na lama. Achei um negócio meio macio, mas mais duro do que o resto da lama. Eu disse: Edson, esse aqui é que é barro, agora esse tudo aí não presta não, esse não é barro não. Traga a bolsa aí, vamos encher desse barro de ótima qualidade. Aí pegamos o barro, enchemos a bolsa e pisamos. Chegamos lá para a Cristina: olha, Cristina, barro. Pensa no barro bom. A Cristina: mesmo, parece mesmo, ó, maciozinho. Aí começou a Cristina a fazer os enfeites, né, com esse tal de barro. Ele colocou logo um para testar. Aí ela pegou o barro, fez um negocinho lá, que ela queria, que era para botar um peso numa flor, para a flor segurar, para o vento, quando ela fosse colocar, não levasse a flor. Aí colocou no meio do sol, e passou, acho que quase 2 dias, foi mais de um dia. Aí ela sempre dizendo: não seca não esse barro. Parecia tão bom. Aí passado no outro dia, quem vai lá estava esbranquiçado já. Eu disse: olha, Cristina, como tá uma maravilha. Isso aqui é um barro. Aí ela vai continuar. Quando a Cristina pega na flor lá para testar, já para ela começar a fazer as outras, se desmancha. Virou pó. Nunca vi barro depois de seco virar pó assim, sem ninguém martelado, né? Pois não era lama. Mas a coisa é séria, assim. Para você ver, se você levar isso para o lado cristão também, é um exemplo sério, porque muitas vezes nós, vamos dizer assim, falamos coisas a respeito de muitos, julgamos muitas coisas de muitos, achamos que sabemos algumas coisas de muitos, mas quem sabe quem é o cidadão ou a cidadã é Deus. Assim como a melhor pessoa para identificar qual o melhor barro para se fazer um vaso é o oleiro, né? É o verdadeiro. E para eu ficar dizendo aqui que o oleiro é Deus e que nós somos o barro, eu vou convidar os irmãos a abrir aqui um capítulo para provar isso na Bíblia, né? Esse exemplo realmente é bíblico, que nós somos como barro na mão do oleiro. Vou ver aqui onde eu vejo. Isaías 64, é bem pertinho atrás, ó. Isaías 64, para nós identificarmos logo quem é esse oleiro e o que mais ou menos
Deus queria dizer a Jeremias. Já a gente continua lá na leitura. 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Olha, vamos descobrir agora quem é o barro e quem é o vaso. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós o barro e Tu nosso oleiro. E todos nós, obras das Tuas mãos. Glória a Deus. E identificamos agora, em se tratando do exemplo, quem era o oleiro que trabalhava naquele vaso que Jeremias teve aquela visão, e quem era o vaso em construção, ou o barro que se inicia lá. Então, identificado o barro pelo oleiro, se dá início, isso assistindo o vídeo, né? Se dá início lá a construção do vaso. Mas antes de iniciar a construção do vaso, o oleiro tem que dar um trato no barro, sabe? Não é pegar lá e jogar uma coisa e começar a fazer, não. Porque o barro ele não vem limpinho, bonitinho, cheiroso, não. Ele mesmo que lava, ele não fica cheiroso, não. Eu testei isso. Não fica, não. Dá trabalho. Aí o oleiro, antes de começar o processo do vaso, ele pega esse barro, dá uma moída nele, né? Que é para encontrar, ver se tem umas pedras dentro, alguma coisa. Dá uma limpada para tirar a lama que vem junto. Edson sabe que lá não dá para tirar a lama, não. Se a gente botasse água para tirar a lama, tirava tudo, que já era só lama. Mas o oleiro faz isso, ele tira a lama, deixa o barro na sua melhor essência, bonitinho, para poder conseguir continuar o processo de construção do vaso. E a mesma coisa, eu creio, seja a vida do cristão. No início, quando você se põe diante das mãos de Deus, para poder a coisa funcionar mesmo, para você entrar, Deus lhe pega como barro e começa a limpar algumas coisinhas que vem junto, né? De você. Deus, automaticamente, quando você vai conhecendo melhor a sua palavra, Ele começa a tirar de você algumas coisas. Muitas coisas você nem percebe, agora umas dói. Umas dói que é uma beleza. Mas Ele vai fazendo isso, esse processo todo. Eu até passei aqui um pouquinho que eu ia falar a respeito do tal do barro. Eu e Edson aí, como eu disse, encontramos lá nesse tanque, estava um pouco seco e tinha muita lama, como eu disse. A mesma coisa o oleiro, quando ele vai procurar o barro, os lugares mais fáceis de você encontrar, geralmente é na lama, né? É no meio dela que você vai tocando lá, vai procurando e acha de repente um pontinho mais durinho. Foi o que eu achei, mas mesmo assim eu me enganei. E ali geralmente está o barro, no fundo do poço. Olha, vê assim, o povo aí, vê se vocês vão lembrando mais ou menos de algumas coisas. É referente, quando eu for contando a história do barro. É no fundo do poço que ele se encontra com mais facilidade. No lamaçal, fedido, às vezes cheio de coisas, dejetos, mato, tudo. São nesses locais mais ou menos que se encontram os barros para se construir vasos ou outras coisas. E o oleiro, para poder pegar, tem que meter a mão nesse lamaçal e puxar de lá o barro. Então isso se identifica muito, né, com a vida de muitos. Com a minha ao menos se identificou, né, com a vida de muitos, que é de onde Deus nos tira. Às vezes a pessoa pode até pensar: oxe, mas eu não estive no lamaçal, não. Deus me tirou, eu não estive lá no lamaçal. Mas se engana. O lamaçal às vezes não é um problema que você estava passando ao ponto de você só clamar a Deus pelo problema. Às vezes você estava até numa situação boa, mas você se encontrava num lamaçal espiritual e você não sabia. Como Deus disse, muitos são, né? Que estão por aí, não tem entendimento das coisas de Deus. São os tais chamados mortos-vivos, pessoas que vivem segundo eles próprios e não têm a essência de Deus em si, não têm conhecimento de Deus em si, não querem seguir Deus. Então essas pessoas, elas se encontram em lamaçal e precisam, né, da palavra de Deus, precisam do oleiro para os tirar de lá. Às vezes elas estão passando por uma maravilha. Quantos ricos nós não conhecemos aí mundo afora, que por qualquer besteira eles se suicidam, às vezes matam a mulher, sei o que, filho, tudo, acabam a própria vida, não são ricos, deveriam estar, né, felizes e tudo mais. Mas não, ali também eles se encontram em lamaçais, né, se tratando espiritualmente, e precisam tanto de Deus quanto aquele que está passando por uma dificuldade enorme.
As pessoas precisam da mesma maneira. Então esse barro é retirado desse lamaçal e começa a ser tratado, assim como acredito que todos nós estamos sendo hoje, né? Tratados por Deus para fazer alguma coisa com nós, vasos de honra nas mãos dele. Então, tirado esse barro lá de onde se encontram os lamaçais, o oleiro o purifica e passa aos processos seguintes. E eu olhando lá, né, no vídeo, há um maquinário lá. Hoje já tem um negócio mais bonito, que é no motor. O motorzinho lá ligou na energia, a rodinha começa a funcionar e o oleiro trabalha no vaso. Naquela época de Jeremias, cuidado, lá era no pé mesmo, parecia que estava pedalando na bicicleta, era, né, pisando coisa lá, uma roda tirava a outra e ia girando a principal lá, ficava prontinho para ele colocar o barro em cima. Então o oleiro com o barrinho já pronto ali, prontinho para se fazer o vaso, é colocado em cima desta roda, que é ali onde ele começa a moldar o vaso. Agora, essa roda também tem um significado, e Jeremias ele não explica o significado aqui, mas ele fala da roda lá, viu? Vou voltar aqui, para que eu não esteja falando coisas, né? Mas tem lá, falando da roda que eu vi. Jeremias, vamos voltar a Jeremias 18, que vai continuar por aí agora. Aqui, ó, no versículo 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Fala da roda aí. Então essa roda, se está aí, tem alguma importância. Porque nada, não tem palavra aqui que Deus coloca que não tem alguma importância ou significado. E essa roda está aí, e ela também é exemplo. Porque você imagine só, no exemplo lá ele fazia 2 exemplos. Ele pegava o barro e primeiro colocava ele bem no centrinho da roda, a roda parada, bem no centro dela. Aí quando ele começava a girar, molhava o barro, começava a mexer, o vaso ia saindo conforme o que ele queria, né? Aí ele disse, eu vou colocar esse barro agora um pouco fora do centro dessa roda, para vocês verem como é que vai funcionar. Aí quando ele colocou lá um pouco fora do centro da roda, o barro no centro ele fica girando ali quietinho, ó. Você pode mexer, mas quando ele colocou um pouquinho para cá, ficou assim, ó. Como é que o oleiro vai mudar um pedaço de barro que está assim? Ele vai sair correndo atrás do barro, não tem condições. Não tem condições de ele mudar. Sabe o que isso significa? Que bem assim, dessa mesma maneirinha, é a vida do cristão, se ele não for colocado no centro da vontade de Deus. Aleluia. Quando o cristão é pego do mundo, Deus começa a trabalhar na vida dele, assim como ele trabalhou no barro, e o coloca no centro, para que ali ele o molde. E só é possível, para Deus nada é impossível, mas é inviável ele trabalhar com o homem, se mesmo depois de ele separar este barro, este homem se mantiver fora do centro da vontade dele, é inviável ele trabalhar nele, porque não vai funcionar. Deus pode todas as coisas, mas ele não vai funcionar dessa maneira, a não ser que ele age sobrenaturalmente e fica assim, seja básico. E acontece, né? Porque Deus pode tudo. Mas não trabalhar não, ele queria trabalhar na vida ele quer trabalhar na vida de cada um de nós. Então se estivermos fora, o barro ali não vai funcionar. Mas se colocado no centro, ó, fica bonitinho, girando quietinho. E o oleiro pode chegar lá e, né, trabalhar nele bem direitinho, como foi feito lá no exemplo. E ele começava a mudar esse vaso lá e a rodinha começava a girar. Quer dizer, é o agir de Deus na vida do crente. Quando começa a funcionar, se você se coloca no centro, aí o goleiro já pode começar a pisar lá no pedal, a roda começar a girar e ele trabalhar na moldagem desse vaso. E ele mostrava lá que realmente funcionava. Aí começou lá, pensa no negócio, eu disse, que negócio fácil eu vou fazer. O Cristo não vai querendo mudar, tá querendo, na verdade vai, eu acredito, né? Ela ia colocar uma lojinha lá em casa. Eu achei tão fácil que eu disse, eu vou fazer vaso. Vou fazer vaso. Agora, na mão dele parecia fácil, né? Agora imagina só, se ele pegar miséria. Mas ele começou lá a trabalhar e moldava o vaso, ele subia a mão e descia. Aí também ele explicou uma coisa muito interessante, que a gente pode identificar e comparar algumas coisas da vida do cristão, na nossa vida, né? Na minha, na de vocês. É que quando ele coloca o vaso, o barro no centro, tá lá só o pontinho, começa a girar a roda e o barrinho lá começa também, feinho o bichinho, todo, né, sem forma direito. Aí o oleiro vai lá, coloca a mão em cima daquele barrinho, já começa a ganhar ficar meio lisinho. Aí tem uma coisa, um detalhe interessante. Ele poderia dali começar a moldar o bichinho aqui, formar um negocinho lindo por fora
e ficava bonito todo. Mas o oleiro, ele pega lá, quando está um montinho de barro girando, ele coloca a mão bem no meio do barro e começa a apertar o barro e começa a se abrir no meio um buraco no meio do barro. E com a outra mão ele já começa a dar uma ajeitadinha e vai moldando o vaso. E eu pensava, antes de eu ter visto esse vídeo, que o vaso se moldava, né, por fora. Primeiro você fazia aquele negócio bonitinho, depois tirava o que tivesse de barro dentro. Eu ia tentar assim, ia dar certo os vasos, né? Se eu fosse botar a minha loja de vasos. Mas não, ele começa lá, né, fazendo isso, colocando a mão dentro. E a de fora, por enquanto, ela não vai só segurando o barro mesmo para ele não ir para algum canto. Mas a moldagem mesmo, verdadeira, acontece por dentro primeiro. Estão identificando alguma coisa? Começa primeiro por dentro, Isso é uma coisa que a gente, nós que conhecemos a palavra de Deus, nos identificamos muito, assim, pelo conhecer da palavra de Deus, que a vida do crente, se ela não for moldada direitinho, de dentro para fora, dificilmente ela vai funcionar. É verdade. Se fosse fazer como eu ia fazer primeiro o vaso por fora e depois tirar o barro que tivesse dentro, não dava certo não. Mas o oleiro trabalha por dentro e vai ajeitando ali, e a maneira que ele vai moldando dentro, do jeito que ele quer, aquilo vai se refletindo no lado de fora. Se ele aperta o vaso um pouquinho para cá, por dentro, a parte de fora também vai ter que seguir, porque tem uma mãozinha lá ajeitando assim, mas quem conduz é o trabalhar por dentro do vaso. A mesma coisa na nossa vida. Eu vi no Facebook um dia desse, agora é tão difícil acessar o Facebook, mas de vez em quando eu olho aí, tinha uma postagem de um irmão de uma igreja aí, que eu não vou dizer o nome, mas era bem interessante. Ele disse que, segundo expectativas do crescimento cristão no Brasil, o crescimento cristão no Brasil está a mais de 50%. Cresceu, vamos supor, era 100, agora está 200. Cresceu 50%. Aí ele disse lá na postagem também dizia que era um crescimento enganoso. E eu meio que acredito, né? Porque o que se vê de gente dizendo eu sou crente hoje, mas o que se vê de gente dizendo que é crente fazendo coisa às vezes pior do que os que não são, é um absurdo essas coisas. Por isso que a mesma coisa que estava acontecendo nesse meio aqui, onde Deus chamou Jeremias nesse momento, aquele povo que aparentemente estava mudando daquele estado em que Manassés e o filho dele Amon deixou, parecia que estava mudando mesmo para seguir as coisas de Deus. Mas Deus conhecia o coração, viu que era só por fora. E se não seguirmos verdadeiramente, né, a Deus, fica difícil a coisa. Aqui Deus começou a mandar mensagem: olha, mude, eu quero que vocês é diferente, não é como vocês estão. Eu sei que vocês estão fora dos meus caminhos. Vocês podem até dizer para outras pessoas ou mostrar pelo seu exterior que estão me seguindo ou me servindo. Mas eu sou Deus, sei de todas as coisas. Eu sei que não. E essa mensagem foi através de Jeremias passada para eles, mas eles não deram ouvidos. Isso é um exemplo para que não sigamos, né? Nós podemos seguir esse exemplo de Israel, de Judá naquela época, de quando ouvimos a repreensão, que aquela repreensão mesmo. Aqui foi forte. Mas muitas vezes o Senhor vem com palavras duras para que nós andemos pelo caminho que Ele quer. E esse é o melhor. Né? Como o pastor disse aqui, até citou uma passagem que o povo ao sair do Egito era bem pertinho, do Egito para Canaã. Se você olhar no mapa, se der um pulo, chega lá. Mas o que Deus fez aquele povo andar por outros caminhos, ou seja, pelos dele, né? O atalho era bem curtinho, mas o que Deus fez aquele povo andar para aprender não é brincadeira. A mesma coisa, né? Que o povo de Israel que podia seguir a Deus, e todo aquilo que ia acontecer, Deus certamente não faria sobrevir sobre eles, mas eles não deram ouvido. Então, continuando aqui, vou continuar do 3, para que não saímos do foco. E descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Vocês já entenderam um pouquinho sobre a roda, não foi? O barro e a roda. Como o vaso que ele fazia, vocês também já entenderam um pouco sobre o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer ele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Mas espera aí, Deus, o oleiro, que simbolizando lá é Deus, pegou, separou aquele barro que era propício a se fazer um vaso com ele,
quando estava no trabalhar do vaso, esse vaso se quebrou. Por que Deus quis mostrar isso para Jeremias? Jeremias, como eu disse, ele talvez já conhecesse essa profissão, certamente, né? Era uma profissão, de onde ele estava, para a casa lá do oleiro, acredito que não fosse tão longe, então ele conhecia oleiros. Mas quando Jeremias viu aquilo, ele meio que caiu assim um pouco a ficha sobre aquilo. Primeiro aqui, Jeremias já tinha levado tanta mensagem para aquele povo, dizendo, olha, se vocês não se arrepender, vai vir isso sobre vocês. O povo quer não. Se vocês não seguirem ao Senhor verdadeiramente, vai vir isso sobre vocês, condenação. Pode vir, quer não. Acreditando eles que não vinha. Mas, meu irmão, eu sou um pouco iniciante na fé. Eu sou iniciante ainda, tem poucos anos, porque a maioria mas grande parte tem muitos anos de servimento ao Senhor. Eu que tenho poucos, muitas vezes eu vou, às vezes, falar de Jesus para os meus parentes e dá uma tristeza quando às vezes fala assim, eles mudam de assunto ou procuram falar de outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu estava falando no momento e bate a tristeza. Você imagina só o que Jeremias, depois de dar tanta sentença para aquele povo, e Jeremias era um homem realmente crente, que cria mesmo no Senhor, ou seja, ele acreditava que tudo aquilo que ele estava falando ia acontecer e ia mesmo. Então ele se entristecia quando ele levava para aquele povo uma oportunidade deles não passarem pelaquela situação e o povo rejeitar, e ainda mais do que isso, querer matá-lo até por causa dessa mensagem que ele estava levando para os livrar de uma coisa maior. Então eu também meio que identifiquei assim comigo, porque às vezes eu fico muito triste quando eu vou levar. Mas como diz Deus, nós plantamos, semeamos, mas quem dá crescimento é Ele. É verdade. Né? Nós não podemos transformar ninguém, mudar ninguém, transformar ninguém em cristão. O que nós podemos fazer é levar a palavra de Deus para que aquele que não conheça, tenha conhecimento de mais ou menos como é servir ao Senhor. Mas a transformação mesmo da pessoa, quem faz é Deus. Então, comparando esse versículo que diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro, com a história de Israel naquele momento, ou seja, era um vaso que tinha separado do barro, estava sendo trabalhado, tudo de acordo com o que o oleiro quer, né? Separei o barro bom, colocou, estou trabalhando dentro, estou fazendo vaso, tudo de acordo. Aí você, mas Israel não estava idólatra e tudo mais, aquele negócio. Como assim? Estava um barrinho bem ruim naquela época, né? Mas Deus ali já estava falando desde antes, para bem além daquela mensagem. Porque Israel já teve muito tempo de um servimento assim verdadeiro na presença de Deus. Quem lê a Bíblia sabe disso, né? E lá atrás, no início de Salomão, o povo seguia a Deus. O reinado de Davi, o povo seguia a Deus. Alguns era meio estranho lá na época de Saul, de outros reis por aí, mas houve muitos momentos que o povo andava segundo o que Deus queria. É um povo teimoso, mas de vez em quando Deus colocava eles na linha. E eles seguiam aquela linha de Deus. Mas veio uma sucessão de reis que faziam mal, vamos supor, três faziam mal perante o Senhor, o povo aprendia o que era ruim. Aí chegava um abençoado do Senhor para relembrar deles o que o Senhor queria deles. Eles aprendiam meio que um pouco, às vezes chegava até a voltar realmente dos caminhos de Deus, mas logo que aquele reinado daquele cidadão se acabava, o próximo filho, o próximo sucessor dele, mais coisa ruim. O povo de Israel, como a palavra de Deus diz em alguns capítulos, o homem tende a praticar o mal. Sem Deus é difícil, viu? Se o cara não tiver Deus conosco, se não tivermos Deus conosco, a tendência do homem é de praticar coisas ruins. Então o povo seguia esse mal. Eles conheciam a lei, conheciam tudo de Deus, mas quando aparecia um cidadão dizendo, olha, vamos servir esse negocinho aqui, Deus às vezes passava 2 anos, 3 ou até 10 sem dar muita coisa para o povo de Israel. Aí o povo de Israel, Deus se esqueceu de mim, vamos começar a servir ali, ó, aquela pedrinha bonita ali, ó. Pelo menos nós estamos vendo, Deus nunca mais falou conosco, vamos servir ali. O rei dizia isso, aí o povo vai tudo junto, vamos servir. Aí para tirar aquela pedra daquele povo dava trabalho. E é o que Jeremias aqui, o que Deus através de Jeremias estava tentando, né? Tirar tudo aquilo, levar o povo, olha, Deus quer que vocês andem segundo isso aqui. Então, para entender melhor como esse vaso se quebrou, é como isso, ele vinha seguindo de acordo com o que Deus queria, mas chegou uma parte que a idolatria e tudo que era de ruim foi imposto sobre eles.
E eles começaram a seguir. E no trabalhar do vaso, se tiver algum probleminha lá, uma pedrinha no meio, o vaso já se danifica. A mesma coisa Israel. Eu não queria de jeito nenhum ser o oleiro lá, né? Querendo trabalhar aqui através de Jeremias na vida deles. O oleiro não quer trabalhar com você, vaso. Você ainda está na minha mão aqui, estou trabalhando. Aceite que eu lhe molde. E o povo, quero nada. Deixa que eu ande segundo eu mesmo. Até os sacerdotes daquela época, eu lembro lá no início de Jeremias, queriam ir por eles mesmos, não de acordo com o que Jeremias vinha passando a mensagem de Deus. Os sacerdotes, os homens de Deus da época, não auxiliavam a Jeremias, pelo contrário, dizia que ele era mentiroso. Era estranho. Então esse vaso vai e se quebra, mas até aquele momento ali que Deus leva essa mensagem para o povo de Israel, esse vaso não tinha se quebrado, ele ainda estava sendo trabalhado na mão do oleiro, que Jeremias estava passando a mensagem. Termina já, daqui a meia hora. Então Jeremias levando essa mensagem e o oleiro trabalhando. O se quebrar mesmo foi realizado bem na frente. Qual era a mensagem de Deus para Israel? Olha, vocês sigam o meu caminho, ou então enviarei povos que os destruirão. Se não seguirem o meu caminho, virão povos de fora que levarão vocês cativos e ficarão presos. Mataram vocês, levaram mulheres, filhos, não sei o quê. E o povo não quer nada, isso não vai acontecer não. E já tinha acontecido com uma certa parte deles, e mesmo assim eles não observaram o que tinha acontecido com outros povos lá de Israel mesmo, que era Israel na época e Judá separado, e eles não se atentaram a isso e disseram, olha, levaram uma parte, pode ser que a gente vá mesmo, é melhor a gente seguir ao Senhor. Eles não se atentaram a isso e não aceitaram a mensagem de Jeremias. Quem já leu o livro todo dele sabe que lá nos versículos finais veio sobre Judá. Israel já tinha sido levado. Vocês todos já leram Daniel, eu acredito. O livro de Daniel é todo passado no cativeiro da Babilônia. A Babilônia tinha levado ali, o povo de Israel estava em terra estrangeira, como cativo. Aquele povo ali de Daniel é mais ou menos dessa época de Jeremias. Já tinha sido uma parte que tinha sido levado cativo. Faltava só esse povo de Judá, os abençoadinhos, aceitarem a palavra de Deus ou não. Mas eles não aceitaram e foram levados já no fim. Por isso que Deus disse, olha, o vaso vai se quebrar, Jeremias. Eu sei que você está triste. Porque aí tem certamente amigos, parentes, pessoas próximas suas. E até porque você ama o seu povo, é o povo de Deus. Eu sei que você está triste porque você está levando uma mensagem e o povo não está aceitando. Mas ao observar esse exemplo de Deus, Deus disse, como ele prometeu, olha, desce a casa do oleiro, chegando lá eu falarei contigo. Então Deus deixou que Jeremias visse aquilo tudo. E acredito que ele começou a entender quando ele viu aquele vaso se quebrando. E como diz aqui na parte final do versículo 4, depois que fala que quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Muito importante isso aqui. Eu pensando assim, eu já vi muitas pessoas que eram de Deus, pessoas que foram até me apresentar assim as palavras iniciais de Jesus, desviando por aí pelo meio do caminho. Hoje eu olho assim para eles e eles não estão mais servindo ao Senhor como serviam antes. A mesma coisa, né? Ele disse, olha, eu posso fazer de você outro vaso. Eu não vou me substituir. Deus está dizendo para cada um de nós, né? Para servi-lo verdadeiramente. Mas se um dia vier algo sobre nossas vidas, vamos orar para que não venha, né? Mas se vier e nós fraquejarmos em alguma coisa, não desistamos de Deus, porque Deus, Ele não desiste de nós. E aqui foi mais uma prova disso, quando Ele mostrou isso a Jeremias. Ele mostrou a ele, olha, aquele vaso se quebrou. Um oleiro qualquer aí, inexperiente, talvez quando estivesse trabalhando em um vaso e aquele vaso se quebrasse, viesse um certo desânimo e ele descartasse aquele barro e pegasse um de melhor qualidade e colocasse no lugar daquele vaso e trabalhasse outro vaso a partir de outro barro. Mas Deus queria mostrar que aquele oleiro, ele era insistente, ele perseverava em trazer de volta aquele barro a ser de novo um vaso. Ele disse, eu vou fazer outro vaso desse daqui que se quebrou. Aí eu imaginava, o vaso quebrado fica os caquinhos duros, e agora? Só fui entender isso no vídeo, que ele estava trabalhando lá o vaso mole. Aí certa hora lá, eu
peguei direito o que tinha sido, se era um pouco de areia ou uma pedrinha. Quando triscou na mão dele, aquela parte do vaso caiu. Esse foi o quebrar do vaso. Então, ele não era um vaso já duro, ele era um vaso ainda em construção. Então, ao se quebrar, era só pegar o barro de novo, reamassar, e quando você amassa um barro, você descobre se tiver uma pedrinha lá no meio. Reamassar o barro e tornar de novo a fazer o vaso a partir daquele vaso, tirado aquelas pedras, areia ou qualquer coisa que tenha no meio dele. O mesmo é conosco, né? Glória a Deus. Se cairmos, não vamos. Mas se ocorrer algo que nos desanime de estar servindo ao Senhor e nos faça até sair da presença, como eu já vi muitos saírem, Deus está disposto a nos pegar de novo. E como Ele fez com aquele barro, aquele vaso quebrado, pegar-nos, amassarmos, tirar aquela coisa que fez com que o vaso tivesse quebrado, com que o